Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse mês eu li alguns quadrinhos, então eu resolvi fazer esse tipo de vídeo de novo para comentar sobre todos eles de uma vez só. O primeiro que eu li foi o Spam, da Cynthia B, Samantha Flor, Germana Viana, Kátia Ana e Camila Torrano, da Zarabatana Books. Isso aqui é uma antologia, a ideia é bem legal. Eles convidaram essas 5 quadrinistas para explorar um pouco o tema de spam, né? O spam que a gente recebe por e-mail, enfim, por celular e tal. Então a gente tem 5 histórias, cada uma num estilo diferente, enfim, como se fosse um livro de uma antologia de contos, só que uma antologia de quadrinhos. Então a primeira se chama Eles Chegam Sem Você Perceber, Fique Protegido, é da Germana Viana. Sempre tem uma apresentaçãozinha da quadrinista, que tá a primeira página, pra vocês darem uma olhada no traço. Ela brinca um pouco com a ideia do spam como algo parecido com um horóscopo ou algo do tipo, é bem divertido. Depois tem o Aumente Seu Pênis, da Samantha Flor. Eu acho que foi um dos que eu mais gostei. Aqui tá um pouco o traço. É uma história um pouquinho mais pirada, mas eu achei assim, a ideia muito divertida e o final eu achei ótimo. Depois tem o Apimente Sua Noite, da Cynthia B. Aqui tá a primeira página. Se talvez seja uma parte um pouco mais adulta do quadrinho, mas também é uma história divertida. É sobre esses spams de conteúdo mais sexual que às vezes a gente recebe e tal. Bom, depois a Kátia Ana, ela também fez mais de um quadrinho, assim. Tem o Entre em Forma, tem o Sinta-se Seguro, eles são um pouco mais curtos, e tem o Renove Sua Vida. São um pouco diferentes entre si os dela. E o da Camila Torrano, que também foi um que eu gostei bastante, que é o Conheço o Vibrador. Aqui tá o começo. Tem uma história bem divertida também. Foi assim, é um quadrinho que eu achei legal. Quem me enviou, inclusive, foi o Cristiano, que assiste aqui o canal. Então vou aproveitar e agradecer o Cristiano de novo por ter me mandado. Eu achei um jeito legal de juntar a obra de diferentes quadrinistas. Eu achei que o tema é interessante também. Não acho, porém, que seja um quadrinho imperdível, assim. Eu gostei. O meu favorito é o da Samantha Flor. Mas, assim, não é aquela coisa, nossa, precisa ler, não sei o que. É um quadrinho, mas é um quadrinho legal. Outro quadrinho brasileiro que eu li foi o Coisas de Adornar Paredes, do José Aguiar. Ele mesmo que me enviou esse livro. E a ideia é muito interessante. Ele vai explorando algumas ideias da cidade de Curitiba, de coisas que ficam em paredes, e ele cria meio que histórias ao redor disso. Então tem, por exemplo, a Santinha do Uberaba, que é um bairro aqui de Curitiba, que é aquele tipo de santinha que fica nas casas, assim, uma coisa um pouco mais antiga, acho que a gente não vê com tanta frequência mais. Ou o calendário do Boqueirão, que fala sobre aqueles calendários de mulheres sexys que ficam nas borracharias e coisas afins. E deixa eu ver aqui que mais. Tem o Santa Ceia em Santa Felicidade, que é uma reprodução do quadro da Santa Ceia num restaurante, e esse tipo de coisa assim. Então ele pega esses aspectos da cidade e eu acho muito interessante o olhar que ele tem de notar essas coisas e de montar historinhas significativas ao redor dessas coisas. Além disso, tem um outro núcleo que liga todas essas histórias, que é um escritor que está escrevendo contos, e esses quadrinhos são como se fossem os contos dele, e ele discutindo sobre essas histórias com colegas de trabalho. Ele trabalha num museu de azulejos, o cemitério de azulejos, são essas lojas que guardam azulejos antigos para as pessoas quando precisam de um azulejo só poderem comprar e tal. E isso vai meio que amarrando, e o fim também é muito interessante, porque o fim se relaciona bastante tanto com esse núcleo das historinhas, e com a questão do adorno, com a questão dos itens na parede, e se relaciona também com a vida desse escritor. Então eu achei um quadrinho bem legal, bem diferente. Eu achei um trabalho, assim, a ilustração dele tá muito bonita. E, enfim, recomendo também. Depois disso eu li o Mate Minha Mãe, do Jules Feiffer. Tá aqui. Eu não conhecia nada dele.
E aqui atrás, assim, tem comentários muito incríveis sobre a obra dele, não sei o quê. Foi um quadrinho que eu já tinha começado a ler uma outra vez e tinha empacado. E agora que eu peguei ele de volta. Ele é aquele tipo de história meio nonsense que vai apresentando várias coisas que só vão se juntar e se resolver mais pro final. Eu acho a ilustração muito bonita, mas eu achei a história não muito marcante, assim. A gente tem uma mãe e uma filha, o marido, o pai faleceu e essa mãe tá tentando entender como que foi a morte. Ao mesmo tempo, mãe e filha têm uma relação difícil. E a gente tem algumas outras personagens que vão chegando e tentando se relacionar, e tem crimes, e enfim, tudo isso se junta no final. Acontecem algumas coisas bastante improváveis. Deixa eu mostrar aqui uma ilustração mais pra frente um pouco. Eu achei legal, assim, é um quadrinho divertido e é um quadrinho que eu achei muito bonito visualmente. Mas, de novo, eu não achei que a história fosse tão marcante, não achei que ele seja aquele tipo de obra mais imperdível, assim. Eu achei ele ok. Existem algumas cenas bem interessantes, algumas revelações interessantes, alguns diálogos interessantes. Pra mim, ele foi mais interessante pelo desenho e pelo jeito com que ele constrói a história e usa o espaço e coisas do tipo, do que pela história mesmo que ele tá contando. E por fim, o último quadrinho que eu li esse mês, e com certeza o quadrinho que mais me impactou, digamos assim, foi o Sendeiro Luminoso, História de uma Guerra Suja, do Alfredo Vilar, Luiz Rossel e Jesus Cóssio. Esse aqui foi publicado pela Veneta e é uma história muito interessante que eu conhecia muito pouco. Ele vai contar mais ou menos a história do Sendeiro Luminoso, que foi um grupo de guerrilha que existiu no Chile a partir dos anos 80 e ficou ativo ali mais ou menos uma década. Então ele vai mostrar pra gente alguns episódios que o Sendeiro Luminoso teve durante a sua história, mas vai também tentar explicar um pouco do porquê da existência desse grupo, da onde que ele pode ter vindo, como que isso chegou tão longe. Vai denunciar também alguns abusos por parte do governo na hora de lidar com esse tipo de problema, esse tipo de situação, problemas que o governo teve com isso. A ideia aqui um pouco é tentar recuperar essa memória, tentar recuperar essa história de um jeito não tão conclusivo, talvez, mas de um jeito que faça com que essas histórias não sejam esquecidas. Enfim, foi uma situação muito triste e o que eu achei muito impressionante dessa história também é como ela é complexa, no sentido assim, ela tem muitos lados e tem muitas coisas que estão certas e erradas no mesmo grupo e certas e erradas em outro grupo, e como assim, foi uma sequência de má decisões de tantas pessoas. Mas, enfim, a gente tem alguns textos muito legais que permeiam os quadrinhos, e os quadrinhos se ocupam, então, de alguns episódios específicos. Uma coisa que eu achei muito... Ele é um quadrinho essencialmente preto e branco, às vezes tem alguns detalhes um pouco mais vermelhos, e daí tem essas partes com textos. Os textos não são muito longos, mas eles dão conta de explicar algumas coisas que ficam entre os episódios que eles desenham, né? Aqui tem uma página com detalhes em vermelho. E eles usam também, às vezes, a inserção de algumas fotografias. Aqui, por exemplo, o que eu achei bem interessante. Eles também têm citações de documentos, de discursos, de coisas desse tipo. É um quadrinho bem forte, foi um período extremamente violento. É aquele tipo de violência que a gente não entende, sabe? Que é bruta demais. Então é um quadrinho, sim, bastante forte. Mas, de novo, eu acho que é aquele tipo de quadrinho importante, porque eu acho que a gente não pode esquecer histórias desse tipo. Esse aqui é um quadrinho que eu recomendo bastante. Eu achei um livro bem impressionante, assim, uma obra que me marcou bastante, com certeza. Bom, pessoal, esses foram os quadrinhos desse mês. Eu pretendo ler
quadrinhos mais em breve também, porque tem várias coisas legais sendo lançadas, ou que foram lançadas faz pouco tempo que eu ainda não consegui ler. Então vamos ver se aparecem mais quadrinhos aqui no canal. Caso você já tenha lido alguma dessas coisas, me avisa o que você achou nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!